Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader profissional e vim trazer aqui mais um vídeo com conteúdo, gente, que, sério, o vídeo de hoje é aquele vídeo que você tem por obrigação assistir até o final, porque tudo que eu sei sobre retração de M5, que é uma das estratégias mais assertivas, uma das estratégias que eu mais utilizo no meu dia a dia, eu vou estar repassando hoje tudo que eu sei de retração para vocês. Então, já entra aí, já começa logo o vídeo, né, dando seu like, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito e fica até o final para você não perder, tá bom? Vou explicar tudinho para vocês e vou dar exemplos também na prática. Então, sem mais delongas, né, vamos agora aqui para o conteúdo do vídeo, onde eu vou explicar para vocês sobre a retração, que é um tipo de operação, né, que você faz no gráfico em M5, né, para quem opera M5, eu opero M5, e é uma estratégia, gente, muito assertiva, que é uma das minhas prediletas. Só que a retração em si só, ela tem uma série de gatilhos, de filtrozinhos de entradas, de dicas que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês, que vão aumentar a assertividade de vocês quando vocês estiverem operando. Então, o que eu fiz? Eu vim trazer todas essas dicas, todos esses filtros, desses anos que eu tenho de mercado, vim trazer tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou explicar tudo para vocês, tá? Então, primeira coisa, o que é a retração? A retração é quando você faz uma operação para o final da mesma vela. Então, exemplo, a gente está falando de retração de M5. Então, quando você opera retração, você vai fazer uma operação para o final da vela de 5 minutos. Como assim, Lohane? Digamos que eu tenho aqui minha zona de resistência e a minha vela, ela buscou a minha região. Essa minha vela aqui, ela tem 5 minutos de duração. Digamos que ela buscou essa região aqui de resistência nos 2 primeiros minutos. Ou seja, ainda me restam 3 minutos de operação. Então, a gente vai entrar na retração, você vai entrar no exato momento que a vela encostar na tua marcação. Então, ela encostou na minha marcação, encostou na minha resistência, encostou na minha linha de tendência, seja lá onde for, no teu alvo, ela encostou, você já vai fazer, já vai entrar comprado ou vendido, né? Dependendo do que você estiver fazendo, da região. Nesse caso aqui, eu entraria vendido. E aí, em que consiste a retração? A minha operação, a minha vela, né, como ela buscou nos 2 primeiros minutos, eu ainda vou ter 3 minutos de tempo de operação para essa vela poder respeitar. A ideia é que essa vela, deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem. A ideia é que essa vela busque a região e retraia, ou seja, deixe pavio. Se ela deixar pavio, como a tua operação, como você fez uma venda bem aqui e ela retrair deixando pavio, ela, nesse exemplo aqui que eu tô dando, ela tá fechando bem aqui. Ou seja, você obteve o win. Então, a ideia da retração é você pegar em pontos específicos e a vela retrair, ela terminar abaixo ou acima, né, da região que você fez a sua operação. Então, em resumo, é isso. E o tempo de expiração da tua operação, a tua operação, ela vai finalizar quando a vela de 5 minutos finalizar. Então, nesse exemplo, a vela buscou nos 2 primeiros minutos, eu entrei, a minha operação, ela vai ter duração de 3 minutos. E quando a vela finalizar, a minha operação também se encerra. Então, em resumo, a retração é isso, tá? E aí, vocês podem me perguntar, Lohane, onde que eu vou utilizar a minha retração? Que regiões eu posso fazer operações de retração? Em várias regiões. Você pode estar operando em regiões de suporte e resistência. Lembrando que, se você for operar suporte e resistência, como a M5, você vai fazer suas marcações em H1. Você pode pegar retração em linhas de tendência, LTA e LTB. Lembrando também que linhas de tendência você vai fazer a marcação das suas linhas de tendência em M5. Você pode pegar retração em regiões da FIBO, em indicadores como média móvel, como bandas de Bollinger e em zonas de confluência. Lohane, me explica isso melhor? Vou mostrar aqui na tela da corretora. Ó, aqui eu marquei aqui essa minha região de resistência. E o que acontece aqui, ó? Aqui eu tive várias velas que buscaram a minha região e retraíram, ou seja, se você tivesse feito uma operação de retração aqui nessa região, você teria pegado o win. A mesma coisa aqui embaixo. Então, aqui eu tenho um exemplo de suporte e resistência.
A mesma coisa eu tenho aqui nessa linha de tendência, eu tracei essa LTB e aqui eu tive alguns exemplos em que ela respeitou essa linha de tendência, respeitou a retração, ou seja, buscou a região e retraiu, deixando pavio. Da mesma forma como você poderia, exemplo, traçar uma Fibonacci aqui, traçar uma Fibo, tá aqui ó, tracei uma região de Fibo, e você vê que nas linhas da Fibo, ela também respeita retração. Ou zonas de confluência, como foi nesse caso aqui, ó, onde eu tive essa LTB e tive aqui a 38 da Fibo. Então, você pode também estar pegando retrações em zonas de confluência, que é bem no cruzamento das linhas. Ou, gente, você também pode estar pegando em indicadores. Então, exemplo, um indicador que ele é muito utilizado para retração são as bandas de Bollinger. Inclusive, eu até coloquei a configuração, né? Período 20 e desvio 2. Deixa eu só apagar aqui essa fibra para não ficar muito poluído. Então, ó, como vocês estão vendo, você também pode estar pegando retrações em indicadores. Aqui no caso, eu dei o exemplo aqui da banda de Bollinger, né? Mas também você pode pegar também na média móvel, tá bom? Que tende a funcionar bastante. Então, gente, você pode pegar, deixa eu voltar aqui para a telinha, você pode pegar operações de retração em qualquer uma dessas estratégias aqui, seja suporte e resistência, linha de tendência, FIBO, indicadores, regiões de confluência. Então, já expliquei o que é a retração, já expliquei como que você pode pegar, né, a operação de retração. Só que a gente tem algumas regrinhas, pessoal. Nós temos algumas regrinhas. A principal regra da retração está associada ao tempo mínimo de retração. Então, exemplo, lembra que eu falei para vocês que a retração, você vai fazer uma operação sempre para o final da mesma vela. Se a tua vela buscar no primeiro minuto, você vai ter 4 minutos ainda de operação. Se ela buscar a tua região e você entrar isso no segundo minuto, você vai ter 3 minutos de operação. Se ela buscar a tua região no terceiro minuto dela, você ainda vai ter 2 minutos de operação. Só que se ela buscar no quarto ou no quinto minuto, aí a gente já não aconselha, ou seja, no finalzinho da vela, no tempozinho final dela, a gente já não aconselha, eu, né? Só que eu tô falando aqui. Eu não aconselho que vocês peguem operação de retração quando você tiver um tempo aí inferior a 2 minutos, beleza? Às vezes até acontece, você pode até arriscar entrar com 1,5 minutos, mas só arrisca se o mercado estiver muito volátil, se movimentando muito rápido. Mas assim, em regra, é 2 minutos. Você precisa ter pelo menos 2 minutos de tempo de operação, beleza? Aí outra coisinha que eu queria explicar pra vocês. Lohane, como que eu faço pra me definir esse tempo na corretora? Eu vou colocar aqui no gráfico em OTC só para que vocês entendam, tá? Para você definir o tempo, você sempre vai ter que colocar aqui no tempo de expiração, ele precisa estar para 5 minutos. Então, se você tiver na modalidade digital, você vem aqui, clica no tempo e deixa aqui para o tempo de 5 minutos. Esse tempo aqui, se você tiver na digital, ele vai atualizar sozinho. Então, basta você clicar uma vez, ele sempre vai estar atualizando. Já se você estiver na modalidade de binária, você precisa ficar atento a uma coisa. Você sempre vai colocar o tempo aqui para o final da vela. Então, exemplo, são 16h34. Pronto, acabou de virar. Pronto, são 16h35 agora. Digamos que eu estou esperando o gráfico buscar aqui uma região. O meu tempo de expiração tem que ser para quê? Para o final dessa vela. Essa minha vela, ela vai acabar que horas? Vai acabar 16h40. Então, você tem que vir aqui e tem que setar o tempo de 16h40. Na digital, se você colocar aqui, como eu expliquei, né? Na digital, se você colocar aqui para 5 minutos, ele já vai atualizar sozinho, beleza? Então, tenham esse cuidado também. E aí, você sempre observa, olha para esse reloginho aqui de baixo. Tá faltando quanto tempo para essa vela virar? Eu sei que ela finaliza 16h40. São que horas? São 16h33, então eu ainda posso entrar. Ou são 16h34, aí eu não entro mais. Então, muito cuidado com isso, tá? Você precisa ter um tempo de retração mínimo de 2 minutos. Outro critério para retração. Quando você vai fazer uma operação de retração, o ideal é que o movimento da vela seja um movimento de pico de vela. Lohane, como que funciona esse movimento de pico de vela? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Digamos que aqui eu tenho uma resistência
e a minha vela tá querendo buscar a região. O movimento de pico de vela é um movimento em que a vela sobe, retrai um pouquinho. Sobe, retrai mais um pouquinho. Buscou o meu alvo e vai retrair. Esse é o movimento de pico de vela. A vela sempre vai subindo, retraindo, subindo, retraindo, subindo, retraindo. E aí, quando ela der o pico lá na tua região, você entra para retração acreditando que ela vai descer. Mas se vocês observarem que a vela faz esse movimento de crescer, 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 isso é movimento de vela de força. Então, vocês não vão entrar, beleza? Então, é outro ponto importante para você pegar uma retração, é o movimento da vela estar sendo pico de vela, tá certo? Outra coisa, gente. Eu trouxe aqui alguns filtros que são filtros que podem, quando eles aparecerem, né? Podem ser filtros a favor da retração de vocês ou podem ser filtros que serão contra a operação de vocês. Como assim, Lohane? Vamos logo para os filtros a favor. O que são esses filtros a favor? São situações que, quando elas acontecem, se tornam uma confirmação a mais para a tua retração, para que tudo assim possa dar certo. Esse primeiro filtro que eu vim trazer para vocês é o filtro da vela de M15. Como que funciona esse filtro? Se a gente for observar aqui, se eu colocar, deixa eu pegar aqui um par mesmo normal. Deixa eu colocar ele aqui em M15. Se a gente for observar, pessoal, ó, a maioria das velas de M15, elas deixam pavio. A maioria delas deixam pavio. E o que acontece, na grande maioria das vezes, é que a vela principal, a responsável por fazer com que a vela de M15 ela tenha pavio, é exatamente a última vela dele de M5. Até citei esse exemplo aqui, ó. Uma vela de M15... Tá aqui essa vela de M15, ela é formada por 3 velas de M5, né? 5, 10, 15. Então, ela é formada por 3 velas de M5. Só que o que acontece na grande maioria das vezes? É a terceira vela de M5, ela é a responsável, na grande maioria das vezes, de deixar o pavio, de ter o movimento de retração de uma vela de M15. Lohane, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você for fazer uma retração, se essa vela que está indo lá buscar a tua região, que você vai querer fazer uma operação de retração, se essa vela for a terceira vela de uma vela de M15, se torna um filtro a mais, né, te indicando aí que há grandes possibilidades de respeitar essa retração. E aí você pode me perguntar, Lohane, como que eu vou saber? Tem uma maneira bem simplesinha de você saber. Quando você estiver operando, ó, você vai deixar, né, no time frame de 5 minutos e você vai puxar todo o zoom do gráfico. Todo o zoom do gráfico. E você vai observar, ó, que aqui tem um quadrante que a própria corretora, ela traça ele, ó. Estão vendo que aqui tem um quadrante, ó? Esse quadrante aqui, ó, ele é traçado pela própria corretora, tá? Aqui eu tenho um quadrante, aqui eu tenho outro quadrante, aqui eu tenho outro quadrante. E o que acontece é que essa última velinha do quadrante, ela sempre tende a ser a última vela de M5, né, de uma vela de M15. Então, se a vela que está indo buscar a região, exemplo aqui, né, for essa terceira velazinha do quadrante, isso quer dizer que ela é a terceira vela de M5 de uma vela de M15. Então, se torna aí um filtro de entrada a mais, né, que confirma que há uma probabilidade maior dessa retração ser respeitada. E um outro filtro que eu trouxe aqui, que é um filtro que eu sempre falo para vocês, é esse aqui, ó, que ele está associado a como que as velas estão indo buscar a tua região. Então, aqui eu tenho uma região de resistência e eu tenho umas velas subindo para buscar aqui o meu alvo. Então, o que que acontece? Se a vela, ao buscar a tua região, ela já estiver deixando aqui mais pavio em cima do que embaixo, isso me é um indício de que vai respeitar essa retração. Então, esses dois filtros aqui são filtros a favores, que confirmam a minha entrada. Mas nós também temos filtros que são contra, são filtros que quando eles aparecerem, a gente precisa, muitas das vezes, abortar a operação ou ficar observando se realmente vale a pena ou não entrar, porque são filtros que nos dão ideia de rompimento. Então, um exemplo, eu tenho aqui 3 filtrozinhos. Esse primeiro filtro é o contrário desse outro que eu acabei de explicar. Se você observar as velas buscando a tua região, deixando mais pavio embaixo
do que em cima, quer dizer que a força compradora, nesse exemplo aqui que eu tô dando, né, ela tá ganhando força. Então, há fortes indícios de quando a vela nascer aqui, ela vai romper a região, porque a força tá vindo de baixo para cima, a força compradora está superior, beleza? Esse segundo filtro aqui, ó, ele é muito interessante. Observa que as velas, elas vinham aqui descendo, velinhas do tamanhozinho pequeno, e de repente essa vela veio e foi uma vela muito maior, de alta, e uma vela que encobriu as anteriores, ou seja, ela engolfou. Isso me confirma que a força de alta aqui, ela está superior. Então, se ela está superior, há grandes riscos dela romper. Beleza? E o terceiro filtro aqui que eu trouxe para vocês contra essa entrada está associado aonde a vela nasce. Então, observe que eu tenho aqui minha região de resistência, as velas buscaram a região, mas essa minha velinha aqui que é teoricamente a vela que vai buscar minha região, ela nasceu muito em cima da marcação. Então, quando isso acontece, gente, há grande risco de rompimento. Então, esses 3 filtros aqui são filtros que, quando eles aparecerem, são indícios de que vão acontecer rompimento. Então, é melhor você evitar, tomar loss e nem entrar na operação, beleza? Então, gente, assim, em resumo, Lohane, para me pegar uma retração numa região, o que eu preciso? Primeiro ponto, de um gatilho de entrada, de uma região forte. Seja ela região de suporte e resistência, seja ela uma linha de tendência, uma zona de confluência com indicadores, enfim, você vai buscar uma região forte. Segunda coisa, você vai observar se os teus filtros, que eu acabei de explicar, eles estão a favor da tua entrada, ou se não, se estão contra, você vai preferir nem entrar. Verifica se você tem filtros a favor. Terceiro, verifica se você tem um tempo de retração, se a vela está indo buscar a tua região com um tempo de retração bem interessante. Se sim, é uma confirmação a mais na tua entrada. E por último, observa se a vela que está buscando a tua região, ela está fazendo um movimento de pico de vela. Gente, se vocês seguirem esse passo a passo aqui, há grandes chances de vocês obterem muitos wins no gráfico quando vocês estiverem operando só com essa estratégiazinha de retração. Juro pra vocês, porque é muito assertivo, beleza? Então, finalizei aqui a explicação, agora eu vou mostrar pra vocês uma operação que eu fiz, tá? De retração, pra poder mostrar pra vocês, beleza? Ó, gente, como vocês estão vendo aqui, eu tô com esse pá aberto, Euro JPY. Eu marquei aqui essa região de resistência, tá? Uma resistência aqui do passado do gráfico, que o gráfico já tinha feito um falso rompimento, respeitou o pullback, voltou aqui a buscar a região. E essa minha vela anterior, ela já foi uma vela que ela buscou aqui a minha marcação, tá? Ela buscou a minha região. E o que eu quero que vocês observem aqui? Essa minha vela verde, ela tá assim com a distância muito boa dessa minha marcação. Então, se ela der uma esticada e buscar essa região, eu vou entrar vendido nessa retração, tá certo? Então, observem que, tipo, a minha vela anterior, ela já foi uma vela que buscou o mesmo alvo e retraiu. Então, tipo, eu já tenho aí um filtro positivo para essa operação. Então, ela tá indo buscar a região. Se ela buscar, eu vou entrar vendido nessa operação, tá? Se ela buscar, eu vou entrar vendido nessa operação. Então, observem, ó, que ela já tá fazendo um movimentozinho de pico de vela. Por que, Lohane? Porque ela sobe e retrai. Ela sobe e retrai. Então, esse movimento é o movimento ideal para quem quer pegar a retração. Só que ela ainda não buscou o meu alvo. A gente precisaria, né, que ela desse um pico maior. Mas ainda estamos no começo da operação, porque a gente tá aí, vai finalizar agora o segundo minuto dela. Então, a gente ainda tem margem para poder esperar ela buscar o alvo, beleza? Cliquei, tá, pessoal? Entrei vendido na operação quando ela buscou a minha região de resistência. Ó, o que tá acontecendo? Ela deu uma rompidazinha. Pelo que eu tô vendo, ela tá buscando essa região de pavio aqui, dessa velinha aqui. Ó, bem aqui ela fez o falso rompimento da região. Aqui ela buscou esse mesmo alvo. Aqui ela buscou de novo. Ela rompeu um pouquinho, mas eu acho que ela só foi buscar esse pavio aqui anterior. Do topo anterior. Mas ela já tá começando a retrair. Então, observem que quando eu entrei na operação, ó, eu tinha uma média de 2 minutos de tempo de retração. Então, já foi um gatilho ao meu favor. Agora, eu tô com 1 minuto e 20 ainda de operação.
né, da hora que eu cliquei. Então, eu tinha aí um tempo de operação médio de 2 minutos, que é o que eu recomendo que vocês tenham, tá certo? Ó, observe que aqui eu tenho um quadrante, né? E a retração foi exatamente na terceira vela do quadrante. Então, foi mais um filtro a meu favor, a questão do quadrante. A única coisa que aconteceu realmente, assim, fora aqui do planejado, é porque ela subiu um pouquinho mais para poder buscar o pavio lá daquela vela lá, um pouquinho mais do passado. Mas, ó, faltando 5 segundos para a vela finalizar, foi o win, né, R$80 aí de lucro nessa operação, uma operaçãozinha simples de retração em uma região de resistência que era um dos maiores topos do dia aqui desse gráfico. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação, coloquem em prática, me digam o que acharam e depois volte aqui e me contem tudo nos comentários, tá bom? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com amigos, grupos, tá certo? E se vocês gostaram, deixem um like de vocês. E é isso, pessoal, até os próximos vídeos.